Deputado, obrigado pela atenção conosco aqui no blog do Rodrigo. E o assunto da política nos últimos dias na cidade é a sua representação contra o prefeito Daniel Alonso, buscando aí explicações junto ao Ministério Público quanto ao valor, a quantidade de dinheiro que já se investiu no combate à pandemia da cidade. O senhor fala em 70 milhões de reais, é isso mesmo? Rodrigo, bom dia, um abraço a vocês. Nós estamos vivendo o pior momento da história da pandemia. E nesse pior momento da história da pandemia, nós aqui em Marília também estamos sofrendo de forma avassaladora, com mortes que nós jamais pensávamos em ter. E, por essa razão, nós fomos investigar os recursos que vieram do Covid para o município de Marília, que foram 70 milhões de reais, e nós não encontramos para o Hospital das Clínicas, para a Unimar e para a Santa Casa nenhum novo leito com esses recursos para dar suporte aos hospitais da nossa cidade. Isso é um tapa na cara da nossa sociedade, é um tapa na nossa cara. Poxa, 70 milhões de reais e nenhum respirador, nenhum leito de UTI, nenhuma enfermaria. Pompeia comprou respirador, Guarantã comprou respirador e tantas outras cidades se prepararam. E aonde estão esses 70 milhões que vieram do governo federal e do governo do estado para a prefeitura investir em Covid? Essa é a nossa representação. Todos os leitos que estão nos hospitais são recursos do governo do estado que nós intermediamos com o governador João Dória. E se a prefeitura tivesse ajudado, hoje a situação seria muito melhor. Seria muito melhor. O prefeito deu uma entrevista no meio do ano passado dizendo que tinha um hospital de campanha preparado e nós não temos nada e os nossos irmãos aqui em Marília morrendo. Isso é inadmissível. A justiça precisa tomar providência e é isso que nós estamos pedindo. Deputado, o senhor foi prefeito de Marília entre os anos de 2013 e 2016 e acabou sendo sucedido nas urnas aí pelo Daniel Alonso, que é o atual prefeito reeleito da cidade. O senhor não passou pela mesma experiência atual de uma pandemia, embora tivesse passado por outra, de uma epidemia de dengue. Mas, fosse o senhor prefeito hoje, nessa situação de Covid, o que o senhor faria de diferente no lugar do prefeito Daniel Alonso? Rodrigo, você se lembra, nós enfrentamos um surto de dengue que atingiu mais de 300 municípios do estado de São Paulo. E mesmo sendo um surto de dengue, nós fizemos um hospital de campanha na 9 de julho, com diversos leitos. As pessoas ficavam se hidratando com soro, tínhamos hospital de retaguarda para ajudar nesse surto de dengue que nós tivemos. E numa situação muito pior, a cidade não tem um aparelho para ajudar os hospitais. Isso é inaceitável. O que eu faria se fosse prefeito? Ainda mais com 70 milhões de reais, porque a grande dificuldade é quando você não tem recurso, o que não foi o caso. Eu prepararia, primeiro, uma grande campanha de conscientização, logo no começo. Segundo, distribuição gratuita de máscaras para as pessoas para valer, fazer um trabalho de primeiro mundo. Faria toda essa conscientização da gente trabalhar o distanciamento com cuidado, deixarmos as pessoas conscientes das dificuldades, com distribuição também de álcool em gel. E, ao final, prepararia, já compraria no começo da pandemia, que todos foram alertados, respiradores, aparelhos e um recurso reservado para apoiar os hospitais. E eu pergunto a vocês, da imprensa e ao ouvinte que está nos ouvindo e que reflita conosco, aonde estão os 70 milhões de reais? Não teve UTI, não teve aparelho de respirador, não teve enfermaria. Pergunte à Santa Casa, pergunte ao Hospital das Clínicas, pergunte ao Hospital da Unimar, que está lá passando dificuldades. E se não fôssemos a nossa ajuda, o nosso apoio, já teria fechado. Esse apoio
que veio para o Covid, para a Prefeitura de Marília, era fundamental nesse momento mais difícil que nós estamos vivendo. Deputado, ao longo dessa pandemia tem se discutido muito, do ponto de vista das autoridades em geral, municipal, estadual e federal, a questão da relação entre a economia e a saúde. Há quem defenda o lockdown, há quem defenda a flexibilização. Do ponto de vista da Assembleia Legislativa, o senhor como deputado, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? O senhor acha que as cidades devem realmente flexibilizar ou não? Olha, Rodrigo, primeiro te acrescentar algumas informações. Você tem acompanhado aí pela imprensa a bagunça que virou a vacinação aqui em Marília. Uma tragédia. Nós estamos atrasados em relação ao calendário estadual. As nossas UPAs sobrecarregadas. Isso tudo precisa ser esclarecido pela Prefeitura. Isso foi o que nós pedimos ao Ministério Público, juntamente com os recursos que nós queremos entender para onde foram 70 milhões de reais. A questão da pandemia é uma coisa muito nova. Ninguém sabe exatamente o comportamento do vírus. Então se tenta de tudo. Se tenta abrir, se tenta fechar, se tenta ter um isolamento, depois recua, depois as infecções diminuem, abre, depois aumenta as infecções, fecha. Tudo isso é muito difícil. Eu não estou na prefeitura para ter os números técnicos que embasaram as decisões do prefeito. E isso precisa ser considerado, porque nós queremos saber por que ele tomou essas decisões e baseado em quais números que ele tomou. Agora, o mais importante é você fazer de tudo para salvar vidas e a economia, na medida do possível. E nós estamos vendo que as vidas que poderiam ser salvadas aqui em Marília, por omissão e negligência da prefeitura, nós estamos perdendo. Deputado, esse novo embate do senhor com o prefeito de Marília esboça mais uma vez a diferença, né? O distanciamento entre duas das principais lideranças da cidade. Essa pandemia que está acometendo tanta gente, matando, fechando o comércio e tudo mais, não seria um motivo mais do que suficiente para que o senhor e o prefeito sentassem à mesma mesa e procurassem resolver em conjunto os problemas que estão acometendo a cidade? Rodrigo, você fez uma excelente pergunta e eu vou lhe responder. Para mim, acabou a eleição, acabou a disputa. Nós todos precisamos trabalhar em conjunto. Mas, infelizmente, não é isso que pensa o prefeito e vou lhe dar alguns exemplos. Quando o Márcio França era o governador, eu era secretário do Márcio França à época, nós conseguimos para Marília o AME. E eu fui até o prefeito, agendei uma audiência, ele me recebeu. O Estado localizou o prédio chamado Bloco 10 da Unimar, que é um bloco da prefeitura, e nós solicitamos esse prédio que estava desativado e caberia como uma luva para nós instalarmos o AME aqui. O prefeito disse que doaria e que estaria tudo certo. O prefeito, além de não ter doado, vendeu o prédio para uma empresa privada. Não há sem qualquer satisfação numa obra que seria fundamental para nós ajudarmos a nossa população. Todas as experiências que nós tivemos em ajudarmos a cidade através da prefeitura, nós não conseguimos. Mas isso não significa que nós não iremos ajudar. Pelo contrário, nós estamos ajudando muito a nossa cidade através dos hospitais, das Santas Casas, do Hospital das Clínicas, da Unimar e de todas as entidades de Marília. Nós temos mais de 20 entidades de Marília que receberam recursos do Estado de São Paulo através do nosso trabalho. Vou lhe dar alguns exemplos. Nós estamos fazendo na Unimar uma torre oncológica com equipamentos de primeiro mundo, inclusive um equipamento chamado PET scan, que nós não tínhamos nem sequer próximo aqui de Marília, tinha que ir a Jaú. E agora nós teremos aqui em Marília para atender, que é um equipamento ultramoderno que faz o diagnóstico de câncer. A Santa Casa, nós temos um recurso de R$1.600.000 já pago. Vai construir uma nova cozinha, um novo refeitório com condição de ampliar sala cirúrgica e as salas de UTI na Santa Casa. O nosso Hospital das Clínicas é um grande parceiro.
Todas as reuniões em São Paulo, nós acompanhamos todos os investimentos que o hospital recebeu lá, e que foram inúmeros, nós tivemos juntos. Os novos leitos de UTI, antes da pandemia, o HC tinha apenas 24, nós passamos a ter 40. Trabalho nosso. Reforma do hospital, novos leitos de enfermaria. Estamos trabalhando agora para termos a nova espaço de oncopediatria. Assim foi com o Hospital Espírita, assim foi com a maternidade Gota de Leite. A maternidade recebeu R$500 mil, o Hospital Espírita R$350 mil. A PAI, asilos, associações de combate ao câncer, todos eles receberam investimentos do nosso mandato, em menos de 2 anos. Então, esse é o resultado que nós temos que trazer para a população. E se depender de mim, todo o apoio necessário. E eu vou continuar trabalhando, mesmo o prefeito recusando. Os desdobramentos desse embate entre o deputado estadual Vinícius Camarinha, do PSB, e o prefeito de Marília, Daniel Alonso, do PSDB, você acompanha aqui no blog do Rodrigo. Digite aí www.blogdorodrigo.com.br e acompanhe a cena política da cidade.